17 aqui da nossa série Investimentos no Pente, eu vou falar exatamente quando você deve vender uma ação. Vou trazer aqui algumas possibilidades, alguns cenários, porque já adianto que não existe o timing perfeito para você fazer isso, né? Lembrando que eu estou falando isso aqui para investidores de longo prazo que têm visão de sócio dos seus ativos e normalmente esse tipo de coisa causa dúvida. Pô, Gustavo, vou investir pro resto da minha vida, quando que eu vou vender? E esse tipo de coisa a gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então vai ser um vídeo que eu vou falar bastante coisa. Depois no final do vídeo eu vou ver se consigo reforçar um pouco o resumo que está aí na tela e vou mandar lá no Telegram. Se você não está no canal Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Entra lá porque tem conteúdo exclusivo, resumo de vídeos, áudios, insights de livros, então tem muita coisa exclusiva que eu só coloco lá no Telegram. E também tem o meu perfil no Instagram, se você ainda não me segue, @ogustavo.cesar, o link também está aqui na descrição. Tenho certeza que o conteúdo diário por lá, as caixinhas de perguntas, os posts vão te ajudar muito. Então, sem mais enrolação, vamos falar um pouco aqui sobre quando vender uma ação. Isso aqui é uma dúvida bastante comum, principalmente quando a gente fala de investir por longuíssimo prazo, de preferência até o último dia da sua vida, porque de fato, se você quer se aposentar, ter uma renda passiva com seus investimentos, você não vai conseguir esse tipo de coisa se você não tiver ativos ali te gerando renda com frequência. Então, causa bastante dúvidas mesmo. Pô, então quando é que eu vou vender? Quando é que eu vou desfrutar desse dinheiro? Existe um momento certo? Quando perde fundamentos? Blá, blá, blá. A gente vai tratar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente o porquê que esse ativo entrou na sua carteira. Com qual objetivo esse ativo entrou na sua carteira. Então, primeira coisa de tudo que a gente tem que entender, por que determinado ativo está na sua carteira. Quando você consegue responder essa pergunta, a tendência é que você tenha feito uma análise um pouco melhor do que a média, porque muita gente mal sabe o porquê que tem os ativos ali dentro da carteira e, acima de tudo, você deve ter feito uma análise muito completa. A gente já tem outros vídeos sobre análise aqui no canal, então entra aí e se divirta. Aproveita enquanto ainda está disponível, se é que está disponível ainda no canal do YouTube. Então vamos lá, você deve ter feito uma análise muito completa antes de incluir um ativo na carteira. Se atente aos riscos e perigos desse ativo. Então vamos lá, esses 3 pontos aí são os principais que eu gostaria de tratar aqui no começo do vídeo. É que antes de colocar qualquer ativo na sua carteira, você tem que ter feito uma análise muito completa, destrinchado ali cada um dos tópicos importantes, até menos importantes, menos relevantes, mas que também você tem que analisar. Uma análise completa, ela passa por todos os aspectos que compõem ali uma empresa. Inclusive, é importante que você olhe tudo que tem lá no site de relacionamento com investidores, passa aí uns dias, semanas analisando a empresa. Não é só uma horinha, não é só comparando alguns indicadores fundamentalistas que você vai fazer uma boa análise, beleza? Inclusive esse é um dos ensinamentos do Peter Lynch. Se você quer aprender mais sobre o site de relacionamento com investidores, eu já tenho um outro vídeo aqui no canal, na nossa série que é Investimentos no Pente, em que eu falo só sobre o site de relacionamento com investidores. Inclusive ele é bem recente, então é próximo aqui do 17, 14 talvez, não sei. Então, você tem que moer o site de relacionamento com investidores, entra lá no formulário de referência da empresa, não só nos releases, vai a fundo, busca tudo que tem lá dentro. Dentro do próprio formulário de referência, a empresa ela lista os riscos que existem na sua operação, no setor dela. Então, você tem que entender a fundo do ativo, do setor, do modelo de negócio, das vantagens competitivas, tem que interpretar ali as demonstrações financeiras, tem que conhecer as concorrentes, tem que saber exatamente por que aquele ativo está na sua carteira, se você comprou ele para buy and hold. Então você não vai ficar preocupado se o ativo caiu ou subiu 40% sem motivo aparente. Se subiu, se caiu, cara, isso não vai te interessar como investidor de longo prazo. Quantas vezes não recebo lá no direct? Pô, Gustavo, eu tenho um ativo aqui, subiu 80%, estou com 80% de ganho, como se fosse alguma coisa maravilhosa. Aí chega lá, o cara tem R$500 na ação e acha que agora com esses
R$ 800 agora que ele tem vai mudar, R$ 900 vai mudar alguma coisa na vida dele. Então o que vai te enriquecer de fato é o seu trabalho. Eu já falei isso infinitas vezes, não estou aqui para vender ilusão, dinheiro fácil para ninguém. Inclusive, se você busca esse tipo de coisa, vai embora do canal, vai embora do meu conteúdo. Então, voltando aqui, é muito importante que você então entenda que quando a gente investe para o longo prazo, você tem que ter um objetivo com esse ativo. Ele vai te gerar ali uma renda para o resto da sua vida. Você tem que entender exatamente o porquê que ele está ali dentro. E a intenção para nós investidores de longo prazo é permanecer com esse ativo pelo máximo de tempo possível, enquanto ele estiver nos gerando valor de acordo com a nossa estratégia. Tem ativos que vão te gerar valor de uma forma, tem ativos que vão gerar valor de outra forma, tem ativos que você vai incluir na sua carteira por determinado fator principal, tem outro ativo que você vai incluir na sua carteira por algum outro ponto mais relevante. Cada ativo tem o seu motivo, cada carteira, cada compra, cada venda tem que estar dentro da sua estratégia. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Já adianto que, na verdade, quando a gente vai vender um ativo, a gente talvez esteja numa situação meio nebulosa. Dificilmente você vai ter todas as informações ali na sua mão. Então você tem que saber escolher, tomar sua decisão e arcar com as consequências, seja aí um adulto. Então, esses são aí um dos pontos que eu gostaria de tratar na introdução do vídeo de hoje, que eu considero fundamentais. Então, se atentando também principalmente aos riscos e perigos do ativo, você consegue ter uma noção melhor do que você tem que abrir os olhos depois de ter comprado esse ativo, porque todo ativo tem ponto negativo, tá bom? Então, se você abrir os olhos para essas questões, você consegue ter em mente ali, tá sempre acompanhando um determinado ativo, porque esse tal de buy and foda-se não existe, tá? Você precisa estar constantemente, regularmente acompanhando os ativos, mas sem sardinhagem, sem notícia todo dia, sem cotação todo dia, sem essas tranqueiras todo dia. Sentar ali, ler o relatório trimestral, ver o relatório gerencial do seu fundo imobiliário mensal ali. Se você não consegue ver todo mês, todo trimestre, é difícil você não conseguir separar ali um final de semana para dar uma olhadinha nos releases das suas empresas, mas você pode ter suas prioridades. Inclusive, se você não tem muito tempo, como eu falo todo vídeo, vai investir em ETFs. Então, se você não quer fazer uma análise completa, vai investir em ETFs. Estou cansado também de falar isso aqui nos vídeos. Vá buscar uma estratégia de investimentos passiva, vai ler o livro do John Bogle e seja feliz, porque também é uma estratégia muito válida. Inclusive é muito subestimada, né? A maioria quer fazer um stock picking de qualquer jeito, quer selecionar ali meia dúzia de... quer selecionar uma dúzia de ativos com meia dúzia de indicadores fundamentalistas distorcidos ali, que não refletem tão bem todos os fundamentos da empresa, que na verdade não refletem tão bem os fundamentos da empresa, e acha que está ali fazendo uma análise fundamentalista de verdade, mas na verdade não está. Uma análise fundamentalista de verdade é muito mais complexa e completa do que os indicadores fundamentalistas. Basta ler todos os relatórios, todas as informações presentes no site de RI, de um bom site de RI, e você vai perceber que o indicador fundamentalista é útil, ajuda a fazer a análise separando o joio do trigo, mas não é suficiente. Voltando aqui, é importante estar sempre e constantemente revisando os fundamentos, revisando os motivos que te levaram à compra. Todo ativo que você compra tem que ter um motivo que te levou à compra, uma série de motivos, pelo menos anota ali, pelo menos já vai te ajudar ali a não esquecer. E constantemente, recorrentemente, você vai estar revisando esses fundamentos para ver se a empresa está melhorando, está progredindo, está se mantendo mesma coisa, e você vai acompanhando de forma eficiente, tá? De forma eficiente, não sendo um sardinha. Beleza? Então, esse é um outro ponto extremamente importante. Outra coisa, para você já ter em mente e largar de achar que você é perfeito, você não vai acertar todas. Algumas empresas vão quebrar, outras terão um retorno tosco, outras vão dar dor de cabeça, aí você vende logo, foda-se. Eu vou tratar melhor, desenvolver isso aí durante o vídeo, mas tem que saber que você não vai acertar todas e nem precisa acertar todas para ter um bom desempenho na bolsa de valores, tá bom? Como já dizia Peter Lynch, você não tem que acertar todas para ter um bom resultado. Inclusive eu já falei sobre isso aqui da nossa série
em outras oportunidades. Então fica tranquilo, uma hora você vai errar, algum ativo seu vai dar merda, faz parte, não tem problema nenhum. Você pode vender, você pode continuar com ele ali na carteira, só não colocar mais dinheiro. Eu vou tratar melhor sobre isso aqui pra frente. Mas é importante que você tenha esse tipo de coisa em mente. Você não vai acertar todos, então fica tranquilo, tá tudo bem. Deixa você ter uma carteira diversificada e controlando os riscos. Bola pra frente, vida que segue. O investidor não vai acertar todas e nem precisa acertar todas. Beleza? Então, agora vamos traçar aí alguns cenários que podem acontecer quando você tá ali investindo nos seus ativos. Esse tipo de coisa pode acontecer, né? É importante que você... O adequado sempre seria que você perceba que a empresa está perdendo fundamentos, mas antes de um desastre, da última gota d'água acontecer, você já tenha se desfeito da sua posição. Mas nem sempre isso é possível, faz parte. Se você estiver acompanhando e não se sentir mais confortável, alguma coisa ali na empresa vem mudando e você não está satisfeito, e você de fato está percebendo que a empresa hoje ela já não é mais aquilo que você comprou, ou ela tem ali um ponto de risco muito forte, que alguma situação mudou. Enfim, existem infinitas situações que podem acender uma luz na cabeça do investidor para que ele tenha ali uma atenção maior. Algumas pessoas já até olham ali e falam, caramba, dependendo da intensidade desse fator, você já pode ir lá e se desfazer da sua posição. Eu acho que pelo menos, se você tiver uma posição maior que 20 mil reais, não é inteligente fazer isso, senão você vai pagar imposto à toa. Vai se desfazendo aos poucos da sua posição. Agora, se você quer se desfazer de uma vez, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Não vou ficar aqui estipulando regra fixa, porque não existe regra fixa para vender. Você é um adulto e deve arcar com as consequências das suas escolhas. Então, não existe regra fixa para vender um ativo. Então, você pode vender tudo de uma vez, pode se desfazendo de seus ativos aos poucos, em caso ali de alguma situação de perda de fundamentos. Às vezes passou até ali algum rolo, algum caso de corrupção na empresa, enfim, a perda de fundamentos, e aí você pode começar ali a se desfazer das suas posições. Tem gente que você pode se desfazer de uma vez. Cuidado. Esse se desfazer aos poucos é ir mês a mês ali vendendo uma parte da sua posição. E é basicamente como a gente faz ali essa questão dos aportes, inclusive com os aportes constantes. Inclusive quando a gente tem ali essa questão de se desfazer da empresa aos poucos, você consegue ganhar mais tempo para tomar ali a sua decisão, conseguir mais informações, etc. Pode ser também que você decida ali vender de uma vez e acerte. Você vende tudo e logo depois a empresa despenca forte, e aí você vai sair ufa, né? Não sair tanto no prejuízo, ou mesmo sair no lucro. Você pode até sair no lucro ali dependendo do momento, e não tem problema nenhum. Então, quem vende de uma vez está sujeito a esse risco. Você pode acertar o cu da mosca ou errar. Então, mas quem acaba se desfazendo aos poucos consegue ali ter um tempo maior para pensar, para tomar uma outra decisão, para decidir como realocar esse dinheiro, ou mesmo tem até uma outra opção que você pode fazer, ou mesmo deixar o ativo lá, esquecer. Tanto de pessoas que estão fazendo isso com IRB, não está escrito, né? Com Cogna, né, que era 10 até pouco tempo, aí caiu, então tá numa situação um pouco mais complicada. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas esse tipo de coisa acontece. E por isso que é importante você de fato entender o porquê
você comprou determinado ativo. A partir do momento que você sabe por que você comprou determinado ativo e fez uma análise completa, entende a fundo da empresa, do fundo imobiliário, você vai conseguir com muito mais certeza entender do momento e decidir se de fato você vai vender ou não ali a sua posição. Então por isso que é importante entender a fundo os ativos e saber que cada caso é um caso. Você não vai acertar todas, mas quanto mais informações você tiver, melhor tende a ser a sua decisão. Por isso que é importante, antes de colocar o ativo na carteira, já ter analisado ele muito bem. Se você não conhece bem todos os ativos da sua carteira, você tem duas opções. Ou, na verdade, o que você tem que fazer? Estuda, vê se de fato faz sentido, refaz o que você deveria ter feito antes e fica com o que você escolheu ficar e vende o que você vai se desfazendo do que você não quer ficar mais. Aí você pode pegar esse dinheiro e realocar em outras empresas e ver se aprende com o erro. Eu também já errei isso, né? Eu comprei ali alguns ativos que eu vi que, posteriormente, eu vi que não fazia sentido. Vendi, tá com lucro. Mesmo se não tivesse, eu venderia, porque na minha carteira eu só quero ter o que eu acredito, que eu gosto, que eu confio, que está dentro da minha estratégia. Então, se você tem ativos que não estão dentro dos seus requisitos, esse ativo não deveria estar na sua carteira. Deveria estar ou realocado nos outros ativos, esse dinheiro deveria estar realocado nos outros ativos, ou deveria estar em outro ativo, substituindo essa porcaria aí que você tem na sua carteira, que não serve para você, para sua estratégia. E aí sim você teria ali uma carteira que de fato atende aos seus requisitos. E isso é muito importante. Então, tenha uma carteira com ativos que você gosta, confia para o longo prazo, estão dentro da sua estratégia e, acima de tudo, também círculo de competência. Não adianta investir no que não entende, porque senão você vai fazer merda cedo ou tarde. Beleza? Então é fundamental você entender esse tipo de coisa. Agora, trabalhando sobre essa questão da aposentadoria, né? Muita gente tem dúvida. Pô, Gustavo, vou passar 30 anos investindo na bolsa de valores, acumulando dinheiro. Dependendo do tamanho do meu aporte, vou ter múltiplos milhões. Vou estar tirando aí alguns bons dígitos por mês de renda passiva. Mas eu quero aproveitar esse dinheiro, cara. Eu quero vender uma parte. Eu posso? Faz se quiser, né? A gente tem ali basicamente a fase de acumulação, que é justamente esses 30 anos, no exemplo que eu dei. E também tem a fase do aproveitamento. Ali você pode vender tudo se você quiser, você pode se desfazer de uma parte, você pode continuar com suas empresas, continuando investindo nelas e aumentando a renda passiva. A tendência é que seus dividendos, a sua renda mensal consiga pagar todas as suas contas, né? Que provavelmente é o grande objetivo da maioria das pessoas que investem. Mas lá na frente, aí você pode fazer o que você quiser. Mas não pensa muito nisso, tenta focar ali hoje em aumentar o seu aporte, investir em bons ativos, continuar estudando, investindo em conhecimento, para que lá na frente você consiga ali tomar qualquer decisão. O que eu vejo muita gente falando, eu vou vender uma parte, não vou vender, eu vou pagar imposto, não vou... Cara, o adequado seria que você lá na frente já tivesse ali um patrimônio relevante e que você já não se preocupasse mais com esse tipo de coisa, né? Fica tranquilo, busca ali uma quantia grande de dinheiro para que você não tenha que ficar tendo uma vida escassa lá na frente, planejando esse tipo de coisa. E aí você consegue lá tomar uma decisão melhor. Não fica criando problema para milionário hoje em dia, tá? Faz o que você tem que fazer hoje para ser um milionário lá na frente. Quando você for milionário, aí sim você já vai nesse meio do caminho, chegando lá perto, você já vai se planejando melhor. Mas hoje em dia você tem coisas mais importantes para pensar. Por exemplo, se um ativo seu, agora sim, algo mais momentâneo, se uma empresa sua, do nada, acontece amanhã, igual aconteceu o caso recente com a Wiz, por exemplo, que teve lá a Polícia Federal, bateu na sede, houveram ali uma investigação de um desvio de alguns milhões. O que um investidor da Wiz poderia fazer? Bom, ele vai ver os fundamentos, os motivos que levaram ele a comprar a empresa, ele vai ver o quão importante é a governança para ele, a transparência, e ele pode tomar decisão. Tá, não quero mais essa empresa, ela violou ali um preceito muito importante para mim, vou vender e acabou. Me livro da Wiz, vou realocar esse dinheiro, vou ser feliz. Ou você pode se desfazendo das posições aos poucos para ir acompanhando a situação, mas você já não quer mais que esse ativo tenha a mesma exposição, então você vai diminuindo a exposição dele na sua carteira, ou mesmo você pode simplesmente, deixa aí, seja o que Deus quiser, vou deixar esse ativo na carteira e pronto, acabou, vou deixar ele ali e já era, não vou me preocupar
com isso, vou só aportar nas outras empresas, vou esquecer esse ativo. Você tem essas 3 opções, cada um tem vantagens e desvantagens, coloca na balança, vê a posição, vê o seu nível de conhecimento, busca informações, toma a sua decisão e arque com as consequências. Vida que segue, você não vai acertar todas, tem uma carteira diversificada sempre, porque só a diversificação salva. Então, fundamental que você também tenha isso em mente. Então, conforme se você for tendo cada vez mais conhecimento das suas empresas, experiência de mercado ajuda bastante também a você ter ali na sua bagagem intelectual outras situações parecidas. Você já pode ter passado pela mesma situação antes, você já vai ter experiência nesse tipo de coisa, e você vai poder conseguir tomar uma decisão melhor. Obviamente cada caso é um caso, mas você consegue ver semelhanças. Outra coisa, pare de fazer... Putz, isso aqui é foda, muita gente faz isso aqui. Pare de fazer preço médio em ativos. Então, o tanto de gente, por exemplo, tava lá, IRB a 40, aí teve a carta lá da esquadra primeiro, caiu a 35. Ah, não, tanto faz, não é nada, vou comprar mais a 35. Aí cai a 30. Putz, daqui não passa, vou comprar um monte. Aí 25, vou continuar comprando, agora daqui não passa. 20, puta merda, fudeu, mas vou continuar comprando, vou lá. 15. Vou comprar 10, compra, 5, compra. Então, cara, para de fazer preço médio, tá? Preço médio só serve para imposto de renda. Você vai aportando todo mês naqueles ativos que ficou para trás da composição ideal da carteira. Desde que esse ativo não faça o rebalanceamento cego. Não tenha só uma planilha que te manda fazer o rebalanceamento. Caiu, comprou, de olho fechado. Não. Por que caiu? Foi uma coisa natural do mercado? Então você rebalanceia, traz de volta para a composição ideal da carteira. Agora, se caiu porque tá perdendo fundamentos, porra, você não vai fazer preço médio, cacete. Larga de ser burro, você vai colocar dinheiro em uma faca caindo. Então... para de ficar com esse negócio desse viés de não conseguir perder o dinheiro, porque, cara, você não vai acertar todos. Se o ativo está perdendo fundamentos, aceita que você errou, faz parte. Que se você tem uma carteira diversificada, ou pelo menos deveria ter uma carteira diversificada, e que não vai te afetar tanto. Então imagina um acionista lá de Oi, que saiu de 100 reais para R$1. O cara vai ficar fazendo preço médio pro resto da vida dele e vai continuar perdendo dinheiro porque é trouxa. Vê que o ativo está perdendo fundamentos, aí você pode escolher aí uma dessas opções que a gente já tratou e você toma a sua decisão. Mas ficar fazendo preço médio em uma faca caindo é foda, você vai perder dinheiro, você vai jogar esse dinheiro, vai continuar perdendo esse dinheiro, em vez de realocar em outros ativos que continuam bons dentro da sua carteira ou comprar um outro ativo. Você vai ficar perdendo tempo com esse preço médio, porra. Não. Invista. Eu sei, eu faço a questão do rebalanceamento, é importante, mas não faço rebalanceamento cego, né? Eu costumo falar isso. Não é porque um ativo caiu 5% que você está certo em comprar mais. Nem tudo é oportunidade. Às vezes é só o mercado refletindo um fato novo, um risco novo, uma notícia nova que está complicando a empresa. Então, não acho que você é espertão, que tudo que você comprou vai dar certo. Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito, o mercado não te deve nada. Inclusive, vê aquele vídeo das 12 tolices do Peter Lynch que eu falei esses dias, nesses últimos episódios. Então, esse tipo de coisa também é um erro muito grotesco. E outra coisa, você tem que entender que você tem que ter objetivos. Cada compra deve ter um motivo por trás. Para de ser sardinha e achar que subiu 80%, já recebi alguns directs lá, por exemplo, no meu Instagram. Subiu 20%, eu vendo ou compro? Porra, você comprou por quê? Qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu... por que você comprou esse ativo? Eu comprei pra buy and hold, mas é que subiu 20%, eu posso realizar esse lucro. Caralho, seu sardinha de merda. A verdade é essa, tô pistola nesse vídeo porque, cara, você comprou para daqui 15, 20 anos, pro resto da sua vida. Você vai ter esse ativo enquanto ele te gerar valor. Enquanto ele estiver tirando renda, crescimento, se desenvolvendo. Não tem prazo. Renda variável não tem prazo. Inclusive esse vídeo já nem está sendo mais só sobre venda, né? Está sendo sobre lições fundamentais para os investidores. Renda variável não tem prazo. Permaneça com o ativo enquanto ele te gera valor. É
simples, não complica o simples. Vai trabalhar, ganhar mais dinheiro e continua aportando. Então, você tem que ter a sua estratégia bem definida, seus critérios de compra bem definidos. Assim, você vai conseguir incluir na sua carteira apenas aqueles ativos que você conhece e você fez uma boa análise. Quanto mais você conhecer, quanto mais experiência você for acumulando, você vai conseguir tomar decisões melhores. Inclusive, o seu patrimônio também vai crescendo, você vai tendo umas responsabilidades a mais, mas isso faz parte. Então, no final das contas, também sabe que você não vai acertar todos. O ativo pode ter ali uma perda de fundamentos, que você considera complicada, você vende, mas depois o ativo recupera, faz parte, não é para você ficar se remoendo, tá? Para de ficar também olhando, vendeu o ativo, esquece. Nunca mais olha a cotação desse ativo depois que você vendeu, tá? Faz isso que eu te garanto que é uma dica que pode te ajudar bastante na questão psicológica. Então, vamos ver o que mais a gente tem para falar aqui no vídeo de hoje. Outra coisa. Outro momento, você pode vender se o ativo ficou com uma participação extrema, eu vou utilizar extremamente, já explico, extremamente relevante na carteira. Agora, porque o ativo, você que falou assim, eu vou ter 10% em média nesse ativo, agora ele virou 15%, será que você precisa vender mesmo? Será que não é melhor você simplesmente pegar os próximos aportes e rebalancear no que ficou para trás? Desde que esses outros ativos também não tenham perdido os fundamentos, né? Não é para fazer o rebalanceamento cego. Então, não é para você pegar esse 5% que subiu, vender. Senão você vai estar cortando um ativo que está tentando te dar bons frutos e regando aqueles outros ativos que não estão te dando um desempenho tão bom quanto esse. O Peter Lynch chama isso de regar as ervas daninhas e cortar aqueles ativos que estão te dando frutos. Vou até colocar aqui, ó. Não corte os ativos que estão te dando frutos para regar as ervas daninhas. Esse aqui é um dos maiores ensinamentos de Peter Lynch. Inclusive, a primeira parte da senha de hoje é Peter, em homenagem a Peter Lynch. Então, para quem está assistindo o vídeo vai pegar esse resuminho no canal Telegram. Primeira parte da senha é Peter. No final do vídeo, a gente continua com a segunda parte da senha do PDF, beleza? Então, não corte os ativos, estão te dando frutos para regar as ervas daninhas. Tá, Gustavo, então um ponto importante é justamente esse. Você pode vender se um ativo extrapolou muito a sua composição ideal? Pode, desde que esse ativo esteja te incomodando, você já não consegue dormir de noite, porque esse ativo está 50% da sua carteira. Aí você fala, opa, tá atrapalhando. Aí você vende, realoca, beleza. Agora, subiu um pouquinho, você vai vender, porra, tá de sacanagem. Para de cortar os ativos que estão te dando frutos, deixa ele crescer, deixa a VEG ser 50% da sua carteira se você aguenta. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui do Fábio Holder. No momento que eu acompanho esse vídeo aqui, recentemente ele havia falado, alguns meses atrás, que VEG chegou a, por exemplo, 50% da carteira dele. Ele não vendeu, porque ele continua ali confiando na empresa, tendo os fundamentos, está dentro da estratégia dele, não incomoda ele. Por que ele vai vender? Para pagar imposto, girar carteira, girar patrimônio? Isso aqui é importante a gente colocar. Patrimônio é igual sabonete. Qualquer venda que você vai fazer, é importante entender isso aqui, ó. Patrimônio é igual sabonete. Quanto mais passa de mão, menor fica. Então, quanto mais você vai girando o seu patrimônio, você vai pagar imposto, corretagem e você vai ficando com patrimônio menor. Então, toma cuidado, vê se de fato você vai precisar vender. E permaneça. Na verdade, isso aqui eu já não tenho, né? Permaneça com o ativo enquanto ele estiver te gerando valor. Então, basicamente, sintetizando, a gente pode ter ali alguns cenários. Por isso que é importante você ter bem estipulado o porquê esse ativo está dentro da sua carteira, porque assim você vai conseguir embasar muito melhor a sua adesão. Então, a gente pode ter diferentes cenários de perda de fundamentos, ou um ativo que estipulou, passou muito da porcentagem ideal. E ali você pode vender caso esteja te incomodando. Mas só porque subiu um pouco, porra, não vai ficar vendendo. Agora o ativo está perdendo fundamentos. Você pode vender tudo de uma vez, pode valer a pena, se você acertar o cu da mosca. Você pode fazer vendas fracionadas, caso você queira realocar ali esse ativo, esse dinheiro em outros ativos. Eu acho que é uma estratégia interessante a se fazer na maioria das vezes. Ou você pode simplesmente esquecer esse ativo e deixar ele se degradando aos poucos. Eu não gosto muito dessa ideia, porque aí esse ativo vai ficar ali, vai ser um dinheiro parado, incerto. É melhor você vender
e realocar em ativos que podem te dar um retorno melhor, em ativos que fazem sentido para você. Mas tem gente que aproveita e deixa esse ativo ali na parte de risco da carteira, visando um turnaround de longo prazo. Mas não se esqueça daquele risco do que o Charlie Munger fala muito bem, né? Que é um risco muito negligenciado, que é o risco do retorno inadequado. Um ativo ele pode te dar um retorno que não é adequado perante a todas as circunstâncias, aos riscos e tudo mais. Então você tem que entender que tem esse risco também de deixar esse ativo ruim na sua carteira. Então, eu gosto da ideia de ter na sua carteira apenas aqueles ativos que fazem parte da sua estratégia. Se perder fundamentos, vende tudo de uma vez, sai se você quiser, vai fracionando as vendas e vai realocando esse capital para aqueles ativos que fazem sentido para você. É que é normal a gente ver, por exemplo, muitos investidores iniciantes que de fato vão lá, compra dica, segue recomendação, não sabe por que comprou o ativo e fica lá, carteira cheia de coisas que não entende direito. É normal, eu já comprei alguns ativos, como eu disse, que não faziam sentido para mim, sardinhagem pura, mas faz parte, né? A gente aprende com os erros. E aí você pode pensar assim, tá, Gustavo, eu tenho alguns ativos que não fazem sentido para mim. Você pode ir lá estudar eles e aí sim você vai conseguir tomar a sua decisão. Provavelmente é melhor você fazer a limpa, né? Provavelmente são ativos de setores que você não entende. Enfim, você tem que fazer uma análise completa. Aí tem outros episódios aqui na nossa série Investimentos no Pente que vão te ajudar. Então, não esquece de me seguir lá no Instagram, Gustavo.Cesar. Não sai do vídeo porque a gente ainda tem a senha do PDF. Primeira parte a gente já falou, a segunda parte é sabonete. Então, a primeira parte da senha a gente já falou e a segunda parte é aí sabonete. Beleza? Então, espero que eu tenha esclarecido. Tenha bom senso, tá? Vou adicionar aqui, ó. Tenha sempre bom senso. Cada caso é um caso. Beleza? Então essa dica aqui eu vou até grifar ela, porque de fato ela é muito, muito importante mesmo. Então tenha sempre bom senso, tá? Cada caso é um caso, às vezes é melhor fazer uma coisa, às vezes é melhor fazer outra, às vezes você tem um nível de conhecimento que te permite fazer isso, às vezes tem outro nível de conhecimento que você acha melhor fazer